Segunda-feira, 30 de setembro. Resumo dos reis e eventos. Antes, os livros de Esdras e Neemias formavam apenas um único livro. É interessante você saber que parte desses dois livros não está escrito em ordem cronológica. Isso pode dificultar um pouquinho a nossa compreensão a respeito do livro. Então, tenha em mente que partes dessas obras estão escritas de forma temática e não cronológica, como, por exemplo, Esdras 4, 6 a 23. O primeiro retorno, então, foi liderado por Zorobabel e Jesua, por volta do ano 537 e 536. A missão desse primeiro grupo era reconstruir o templo de Jerusalém, que tinha sido destruído pelo rei da Babilônia 70 anos antes. É muito interessante notarmos a atuação de Deus. Vemos Deus tocando no coração de vários reis. E nós percebemos essa atuação por meio de uma frase que se repete várias vezes: a boa mão do Senhor. Você vai perceber que essa frase é uma frase-chave dentro desses livros. Praticamente em todo o capítulo, até mesmo mais de uma vez, aparece a frase, a boa mão do Senhor. Essa frase indica que Deus estava guiando todo o processo, que Deus estava movendo o coração de reis, movendo o coração de pessoas importantes, para que seu povo pudesse então ver suas promessas sendo cumpridas. Devido ao fato de a história desses reis não aparecer nos livros em ordem cronológica, houve algumas dificuldades para se entender a escrita desses livros. Mas o que importa é saber que Deus guia toda a história. A lição nos traz ainda um quadro mostrando os reis e o seu papel então no cumprimento das promessas de Deus. Ela começa então com Ciro. Então Ciro o Grande, que reinou do ano 559 a 539, então no reinado de Ciro, no ano 537 a 536, houve um decreto em que autorizava o povo a voltar. O povo voltou então sob a liderança de Zorobabel e Jesua, e nessa época começou então a construção do templo. Depois temos um novo rei, que é o Cambises II, reinou do ano 530 até 522. Depois nós temos o Dario I, que reinou do ano 522 a 586. Em março de 515, o templo foi construído. E reinado desse rei, nós temos então a construção do templo, ou o término da construção do templo, e sua dedicação em março de 515 a.C. O próximo rei é Xerxes I, que é o mesmo Assuero, que reinou do ano 486 até 465 a.C. Esse rei era o marido de Esté. Esté casa-se com Xerxes I e se torna rainha. Na época de Xerxes I, há uma resistência à construção de Jerusalém. Temos então o último rei, que é o Artaxerxes I, que ele reina do ano 465 a 525 a.C. E essa é justamente a época em que Esdras volta com o segundo grupo. E Neemias então volta com o terceiro grupo dos exilados. Na época desse rei começa então o período mais longo de profecia, que é a profecia de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs. Nós falaremos muito sobre isso na lição do próximo trimestre, em que estudaremos sobre Daniel. Nessa época acontece também oposição à reconstrução de Jerusalém, mas mesmo com toda essa resistência, os muros de Jerusalém são construídos na época dos Xerxes. Resumindo então, amigos, a lição de hoje, nós aprendemos o seguinte. Número 1. A missão do primeiro grupo ao retornar, que no caso era a construção do templo. Número 2, aprendemos também sobre a relevância de estudar sobre os reis da época e sobre as circunstâncias de vida. A história amplia nossa visão dos eventos, bem como da intervenção divina. Número 3, os reis descritos em Esdras e Neemias não estão em uma ordem cronológica, o que dificulta um pouco o nosso entendimento desses livros. Mas não devemos desanimar, porque quanto mais nós buscamos a Deus em sua palavra, mais ele se revela a nós. A Bíblia algumas vezes nos deixa perplexos. Lemos algumas coisas e não conseguimos entender, temos dificuldade para entender os planos de Deus, mas lembre-se, mesmo que nós não entendamos, podemos confiar plenamente em Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9 fala a respeito dos pensamentos de Deus, que estão muito além dos nossos pensamentos, estão muito além dos nossos planos. Então confie em Deus e continue firme rumo ao céu. Vamos então ao estudo de terça-feira.